Boa noite, jovem Hamilton, já está assistindo. Fred Albuquerque, tudo bom, meu irmão? Tudo em paz? Satisfação. Boa noite, né, jovem? Pontualmente às 8 horas, estamos dando início ao nosso Evangelho, a live do Evangelho. Vamos ver quem está entrando. A Eurilândia, minha amiga, a Adriane Ribeiro, minha companheira Adriane, a Rosângela Marçal, a Luísa Cordeiro, Juliana Diniz, minha amiga Ju, William Bandeira, meu amigo Luiz Fernando, nosso presidente querido, a minha amiga lá de Santa Quitéria, a Gláucia Timbó, um beijo para você, Gláucia, sempre me acompanha, a Kelma Lisboa, a Jaqueline Figueiredo. Boa noite a vocês, satisfação poder estar aqui mais uma vez para construir, quem sabe, os consensos divinos aí com vocês, tá bom? A Francisca Gonçalves, o Elias Júnior, a Lúcia Silvia, o Grey, meu irmão Grey, Paulo Henrique Rafael, Eliane Soares Lessa, minha querida amiga, Thelma Maria, enfim, está entrando muita gente e a gente fica feliz em poder mais uma vez participar dessas discussões, dessas construções de consenso, né? E o nosso evangelho hoje ele está bem interessante. Vou aqui desligar um pouquinho a nossa música para começar a nossa reflexão. Inicialmente eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos aqui nessa live, a live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevão, que, como sempre, todas as quartas e quintas-feiras está dispondo boas reflexões através do Evangelho de Jesus, Evangelho do Cristo, Evangelho Espírita. E nesses momentos é que a gente se passa a fazer as reflexões mais interessantes e aprender um pouco, já que estamos em casa, né? Amanhã, nas sextas-feiras, como de costume, toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra. Como sempre o GEP sempre ofertou uma boa palestra, um bom palestrante. Amanhã o nosso amigo, nosso irmão Délio Pinheiro, vai fazer a sua belíssima apresentação, sua explanação através de um tema bem interessante e bem atual. O que vem depois do isolamento social? Eu tenho certeza que amanhã o Délio vem trazer aí boas mensagens. E é muito importante que a gente continue sempre ligado nas mensagens que o GEP, através das reflexões do Evangelho, das palestras, vem trazer para vocês, tá bom? Hoje a live do Evangelho, ela tá bem interessante. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, corta. Capítulo 8, itens 11 a 17. E aí eu quero inicialmente ler aqui uma psicografia do Espírito de Meimei, que fala sobre escândalo, para a gente começar as nossas falas. Tudo que choca a moral e os costumes repercute no ambiente na categoria de escândalo. Em muitas situações, evita-se o escândalo para que a personalidade atingida não se desconsidere perante a sociedade. E não raro, os erros são encobertos para a tranquilidade de consciência. Mas a alma encarnada não percebe que a tranquilidade da consciência é que forma as bases para uma existência serena, com uma total observância dos próprios deveres. Escândalo é o resultado efetivo do mal moral, tanto no que concerne aquilo que atinge o próximo, bem como que atinge a si mesmo. Quantas mentes
se estagnam, originando desequilíbrios psíquicos de suma gravidade, por viverem inconscientemente situações de desmandos ou de remorsos pelos chamados escândalos ocultos. Ações e pensamentos negativos, conjugados, estabelecem formação de matrizes mentais doentias que convidam os hóspedes indesejáveis, na condição de espíritos afins, desequilibrados uns, vingativos outros, para as cobranças necessárias aos reajustes. A bondade divina permanece dentro do equilíbrio, paciente, aguardando. As punições programadas pelas próprias atitudes infelizes dão margem a interpretações descabidas de castigo. As vidas sucessivas, nascer e renascer, sempre para a conquista dos valores espirituais, são recursos que demonstram a misericórdia do Pai. Através do ensaio-erro, a alma se dignifica no sofrimento e descobre que toda ação tem uma reação própria. Diante dessas enfermidades congênitas, em que as deformações do corpo orgânico surgem com a indagação sobre a justiça de Deus, a doutrina consoladora auxilia a analisar as palavras de Jesus, ditando-lhes o véu proposital. E se o teu pé é motivo de escândalo, corta-o. Melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno, fogo que nunca apaga. Está em Marcos 9, versículo 45. Comprova-se aqui a justiça da reencarnação, as diferenças individuais, a chamada sorte, que nada mais é que a escolha feita pelo próprio Espírito, que caminha em busca da perfeição. Essa mensagem foi psicografada pela médium Mirtes Aparecida Soares de Carvalho Bona, do Espírito de Meimei. E aí, meus queridos, eu começo a nossa reflexão perguntando a vocês, o que é escândalo? Eu vou fazer vários questionamentos. Eu vou utilizar, acredito, uns 30 minutos para discorrer o raciocínio, mas eu quero, após os 30 minutos, que vocês me respondam as perguntas que eu aqui vou fazer. O que é escândalo? Para você, o que é escândalo? Se você procurar no dicionário, escândalo vai ser basicamente um fato que fere as normas de conduta moral. Algo que vem contra a nossa cultura, coisa indecorosa, contrário ao bom costume. Mas que bom costume é esse? Que boas práticas são essas? Que conduta normativa nós devemos seguir? Essa a maior indagação. Porque o escândalo, muitas vezes, em alguns países, não são aqui considerados escândalos, e vice-versa. Tem muita coisa que eu acho escandaloso aqui, mas que em algumas regiões não são. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês possam entender. Se você estiver na Itália, na Espanha, no Japão, e estiver num restaurante, e se você colocar um molho ou um tempero, pedir um tempero para a cozinha, o cozinheiro vai ficar simplesmente escandalizado e muito insatisfeito com o seu pedido. Porque para ele vai se sentir que foi inábil, incapaz de dar a você uma boa refeição, um bom prato. Assim, você escolheu, pediu, e aquele prato tem que estar perfeito. Para nós temos o costume de colocar molho na nossa comida. Mas para o italiano, para o espanhol e para o japonês, isso é um insulto. É basicamente um escândalo. E aí, se a gente for também analisar, dentro dessa perspectiva gastronômica, limpar o prato, quando a gente vai se servir numa casa, uma família tailandesa ou chinesa, nós devemos sempre deixar um pouco do resto da comida no prato. Porque se eu comer tudo,
eu vou estar insultando o dono da casa, porque eu vou estar mostrando para ele que ele não foi precavido e não fez comida suficiente. Aqui para nós, deixar comida no prato é um verdadeiro insulto. Insulto àqueles que passam fome e que necessitam de alimento. Mas em outras regiões, em outros países, não é escândalo. Aliás, é escândalo. Então, meus queridos, nós devemos fazer as reflexões a respeito daquilo que nos escandaliza. Pra você ter uma ideia, comer carne de cachorro na Ásia Oriental, cachorro, gato, é normal. Para nós nos escandalizamos. Um animal que nós criamos. No Vietnã, na Coreia, as pessoas lá na China comem espetos de insetos. E para nós, esse tipo de prática alimentar é escandalosa, né? Seria um escândalo na Índia você comer carne bovina. E aqui nós adoramos um churrasco. Então, assim, essa perspectiva de nos escandalizarmos com as iniciativas das pessoas vai muito aquém daquilo que eu não consegui perceber, daquilo que eu não consegui analisar. Para vocês terem uma ideia, é escandaloso a bigamia, a poligamia, mas em 50 países está nos dispositivos legais desses países a poligamia. E mais 20 países que não está de maneira legal, o ato não é legal na perspectiva de ser consumado, mas a cultura respeita. Nós aqui, nós achamos escandaloso, inclusive é crime, está no Código Penal. Então, essa é o escândalo muitas vezes que para uns é motivo de envergonhamento e para outros não. E aí eu quero fazer o questionamento a vocês. Em que sentido nós podemos compreender o escândalo asseverado por Jesus? Quando Jesus assevera que os escândalos, eles virão, mas ai daquele que o escândalo vier. Né? Nós aqui, nós temos a nossa versão, eu acabei de falar, os países, as regiões, em alguns motivo de escândalo, para outros é normalidade. Né? Isso depende da condição social, depende da ambiência onde você se encontra. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Anotem aí, eu quero que vocês me respondam. Vocês acham que Jesus se escandalizou com alguma ação, com algum ato, com alguma palavra, com algum pensamento dos seres que conviveram com ele? Na sua jornada terrena, vocês acham que Jesus se escandalizou com alguns? Ou não? É importante a gente começar a saber se o mestre se escandalizou, se chocou com um ato negativo da conduta moral existente na época. Né? Porque Jesus, se a gente parar para pensar, Jesus sempre esteve ao lado de homens e de mulheres que tinham uma conduta diferente. Eu não vou nem dizer que são condutas erradas, mas que tinham condutas diferentes. E ele, quando foi questionado por isso, ele disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. É esse o questionamento que nós devemos começar a fazer sobre aquilo que nos choca, aquilo que nos escandaliza. Jesus esteve com a samaritana. Ele, por ser um judeu, nenhum judeu naquela época poderia entrar em contato com os samaritanos. E Jesus, com sede, pediu água a uma samaritana e teve com ela uma relação de respeito e carinho. Não seria um ato escandaloso naquela época? Seria sim. Esse tema ele é muito controverso. Se nós pegarmos um pé da letra, Jesus disse que é necessário que venha o escândalo. Mas quando ele fala assim, ele se refere à luz, se refere à verdade que tem que ser exposta, que tem sempre que ser colocada à tona. Mas Jesus também diz, e assevera: ai do homem pelo qual vem o escândalo. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 7. E aí eu paro e me questiono: poxa, Jesus pede que o escândalo venha, que a verdade se apresente.
Mas ai daquele que traga o escândalo. Se nós pegarmos no pé da letra, talvez nós aqui vamos achar que Jesus quis nos dar uma bronca, ou quis dar uma bronca naqueles que ele assim estava em diálogo, né? Como um pai faz com o filho quando está insatisfeito com a sua conduta. Eu não acredito que Jesus tenha agido dessa forma. Quando Jesus assevera dizendo, ai do homem pelo qual vem o escândalo, eu acho que Jesus falava com uma consternação, com uma tristeza, não querendo dar uma bronca. Eu acho que Jesus falava de maneira triste a respeito dessa ação equivocada, porque o escândalo nada mais é do que uma ação de equívoco. E ele sabia, de maneira triste, que aquele que cometeu o escândalo iria gerar sofrimento para ele mesmo. E esse escândalo poderia trazer consequências muito mais sofridas para aquele que assim o traz. Eu não acredito que Jesus esteja dando bronca. Jesus simplesmente estava triste por perceber que alguns traziam escândalo naquela época, como hoje ainda trazem. Eu vou tentar aqui explicar para vocês, basicamente, como seria um escândalo, né? Como é que a gente pode ver um ato escandaloso. Vamos imaginar que um homem, uma pessoa distinta, uma pessoa de boa reputação, comete um crime, comete um assassinato. Entretanto, esse crime ele nunca foi resolvido, ele não foi exposto, ninguém sabe. E aí eu pergunto a você, deixou de existir o crime? Deixou de acontecer esse ato porque ninguém ficou sabendo, não foi exposto? Eu acredito que não. Aliás, eu tenho certeza que não. E eu afirmo que o escândalo se faz nesse instante. No instante que o ato é consumado. Esse ato que é o sinal do mal. Que alguns vão dizer que o mal não existe. Kardec questiona os espíritos. O mal como nascedouro, não. Mas uma perspectiva errônea das atitudes, sim. Não deixou de não acontecer porque não foi exposto. Então, como os escândalos, e aí é mais uma outra pergunta, como os escândalos nós nos relacionamos com eles? As nossas questões, com as nossas imperfeições, com a nossa ignorância a respeito do outro, que eu muitas vezes estou julgando. Como é que eu me relaciono com esses escândalos? Em decorrência daquilo que eu acredito, aquilo que eu fui submetido através do repasse da cultura familiar, da cultura social. O que é que eu entendo? A fala comum ela é muito simples, né? Se a gente for entender, tem muita gente que diz assim, eu estou escandalizado. Eu não me conformo com essa situação. Eu acho aquilo ridículo, não pode acontecer, eu estou escandalizado. Quando nós escutamos essas falas e quando falamos assim, nós simplesmente estamos julgando. Julgando pela nossa ótica, pela minha e pela ótica sua. O conceito é nosso. E ainda vem um preconceito que nós estabelecemos nesses julgamentos. Paulo de Tarso, é muito interessante essa passagem onde Paulo de Tarso conversa com os romanos, e esse diálogo foi intitulado de Homens e Anjos. Paulo de Tarso diz assim, mas os anjos poderiam fazer diferente do Senhor, poderiam fazer juízo, poderiam nos julgar, e assim não fazem. Os anjos poderiam, porque são seres perfeitos, dentro da perspectiva de entendimento de Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso, através dessa afirmativa, ele nos mostra que nós estamos ainda muito distantes de atingirmos, eu não vou nem dizer angelitude, mas de atingirmos um estado de compreensão a respeito do outro, a respeito da perspectiva que o outro tem sobre as suas verdades. As verdades que são impostas nele e que ele também impõe nos outros.
São vivências diferentes, são costumes que muitas vezes eles são repassados de família a família, mas esses costumes eles se modificam um pouco de família a família. De geração em geração existe uma cultura familiar, mas nem toda cultura familiar é igual. Então, quando nós estamos julgando, nós nos sentimos muitas vezes melhor do que o outro, melhor do que aquele que nós estamos julgando, como se não tivéssemos no erro. E aí eu questiono mais uma vez, por que é sempre mais fácil eu ver o cisco no meu olho do que ver a trave? Aliás, por que é muito mais fácil eu ver o cisco no olho do meu irmão do que ver a trave no meu olho? Porque eu coloco logo o dedo em riste, em cima das falhas morais das pessoas que eu normalmente julgo, e julgo direto, constantemente. Por que eu não consigo fazer esses julgamentos a respeito dessas atividades, dessas minhas perspectivas a respeito do outro? Por quê? A gente tem que fazer esse questionamento. Existem 3 coisas que nós não podemos esconder. Nós não podemos esconder. Embora que esse escândalo não possa vir à tona, mas existem coisas que não escondemos por muito tempo. O sol, a lua e a verdade. Muitas vezes a verdade ela é encoberta com medo do escândalo. E aí a gente se preocupa demais com esse escândalo e não se preocupa em falar a verdade. E eu há um tempo atrás, eu fazia parte de um grupo espírita, Flor do Bem também, era trabalhador da casa, como sou trabalhador do grupo espírita Paulo Estevam. E em um dos evangelhos, eu achei muito interessante uma história que eu escutei sobre essa questão do julgamento. O rapaz, ele manifestou o seu momento, o momento que ele estava vivenciando um desajuste emocional com uma pessoa. Ele fundou um centro espírita lá no interior dele, e esse centro espírita, como todos que fundam os centros espíritas, tem muita dificuldade de alugar um espaço, de convergir as pessoas para o interesse comum, né, de montar as aulas, de construir toda a mecânica, toda a instrumentação para fazer com que a casa espírita funcione. Com mediúnica, com evangelho, com ESE, com ação social, enfim. E nesse interior, ele me disse que tinha uma senhora que ele não gostava dela, simplesmente só em olhar. E quando ela falava, parece que no ouvido dele atingia alguns alfinetes. E ele disse que essa senhora foi buscar o centro espírita que ele tinha fundado. E aí ele chegou em casa muito indignado, disse para a esposa que não, agora eu vou deixar lá o centro espírita. Aquela mulher que eu não gosto, ela agora quer ser espírita e vai lá estudar o espiritismo no nosso centro espírita. E aí a esposa olhou para ele e disse, você vai deixar aquilo que você lutou para edificar, juntou muitos amigos. E aí ele refletiu e disse, não vou deixar não. Vou voltar aos meus trabalhos na casa. E assim ele saiu do trabalho de direção e foi para o trabalho social. E essa senhora que ele tinha um desafeto, que não sabia por quê, ela foi fazer parte do trabalho social. E aí ele disse, é agora que eu deixo o espiritismo. Simplesmente agora que eu deixo o espiritismo. E ele voltou para casa, certo de deixar o espiritismo, mas refletiu que não era uma boa atitude a se fazer. Voltou no outro dia e começou a tolerar. Inicialmente ele tolerava aquela pessoa. Mas o tempo foi passando e ele percebeu que ela não era uma pessoa assim como ele pensava que ela era. E ele começou a construir uma relação inicial. E depois ele disse que se transformaram em grandes amigos. Por quê? Porque ele começou a questionar a ele mesmo. E viu que o problema não era com ela. O problema
era com ele. Porque ela era uma pessoa espontânea, alegre, e ele era introspectivo. Ele era uma pessoa calada. Ela era uma pessoa que sorria, e ele era uma pessoa que mal abria a boca. Ela era uma mulher comunicativa e ele pouco se comunicava. Então, ele começou a construir um sentimento de animosidade contra essa mulher, porque tudo que ela tinha, ele queria ter. E ele começou a se afastar daquilo que ele não conseguia ter. E muitas vezes nós somos assim, nós julgamos as pessoas, julgamos as situações, porque nos incomodamos. Porque muitas vezes ou estamos cheios daquilo que julgamos, ou estamos totalmente vazios, querendo ser aquele com quem fazemos a crítica. Jesus, quando fala do escândalo, ele fala que esse escândalo, muitas vezes, nós é que levamos a uma proporção de escândalo, algo que não conhecemos, algo que não compreendemos. E eu quero fazer uma afirmativa aqui a vocês. Já pensou Jesus? Se Jesus se escandalizasse com tudo, mas Jesus não nos suporta. Eu falei isso um dia desse e a pessoa me escutou e disse: como é que você fala uma coisa dessa? Como é que você fala que Jesus não nos suporta? Eu disse: Jesus não nos suporta. E sabe por que Jesus não nos suporta? Porque Jesus nos ama. Porque Jesus nos compreende. Ele não nos julga. Ele não constrói nenhum entendimento errôneo a respeito de nós, porque ele nos conhece. Então, quando nós desconhecemos através da nossa ignorância as pessoas, tudo aquilo que o outro faz é motivo para mim de escândalo, de eu me escandalizar, de eu criticar, porque eu não quero compreender, porque eu não quero aceitar os seus momentos em discordância muitas vezes comigo. Nós devemos ter a noção que não somos únicos. Essa perspectiva egocentrista, essa iniciativa muitas vezes que nós temos de anular as ideias do outro, nos fazem ser pessoas que nos escandalizamos toda hora, todo instante, porque julgamos, porque desacreditamos das verdades, porque não são nossas. Nós queremos ser donos da verdade. E aí eu me lembro da passagem da mulher adulta, está lá em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Jesus recebe uma mulher que foi condenada pelos doutores da lei, os fariseus. Eles jogam aquela mulher nos pés do mestre e pedem que Jesus aplique a lei de Moisés, juntamente com eles. Jesus simplesmente se agacha e escreve toda a lei mosaica, porque conhecia a lei. E disse que aqueles homens estavam aplicando a lei de Moisés errado. Aquela mulher que seria esculpida moralmente, no que diz respeito ao seu ato de adultério, seria apedrejada. Jesus, quando diz que os fariseus estavam falando e fazendo algo completamente desvirtuado da mensagem da lei original, que pedia que fosse feito esse apedrejamento, Jesus disse que eles estavam cometendo uma injúria por julgarem aquela mulher errado. E eles questionaram o mestre. E Jesus disse: se ela pecou, se ela adulterou, me tragam um adúltero com ela. Porque ninguém adultera só. E a partir do momento que Jesus traz à luz a compreensão que antes era escandalosa para aqueles homens e para aquela mulher, eles começam a compreender que Jesus não viu o escândalo e sim viu a verdade na lei de Moisés, onde aqueles homens estavam de maneira escandalosa, modificando toda a lei para assim apedrejar e matar aquela mulher e muito constranger o mestre Jesus. Jesus agacha-se mais uma vez ao lado da mulher, antes levanta uma pedra e disse: aquele que quiser ainda cometer um ato errado, de aplicar a lei errada de Moisés,
está aqui a pedra. Aquele que nunca pecou pode pegar a minha pedra. E foi aí que os fariseus começaram a soltar as pedras e sair de um por um. Jesus aí agacha-se, olha a mulher nos olhos e pede que ela não volte a pecar. Não se escandalizou com ela. Ele simplesmente a compreendeu. Ele simplesmente aceitou os seus questionamentos e pediu que ela reformasse. Pediu que ela mudasse a forma de viver. E aí, a gente, quando lê esse evangelho, diz, olha, se o teu braço for motivo de escândalo, se o teu olho for motivo de escândalo, se a tua perna for motivo de escândalo, arranca, joga fora. A gente tem que arrancar o braço, a mão, o olho, enfim, a perna? Não, porque o braço não pensa, porque o olho simplesmente movimenta-se, porque é um órgão. Ele fala arrancar na perspectiva de reformar, tirar aquilo que nos faz fazer o julgamento e que esse julgamento possa ser um ato de escândalo, um ato incompreensível do meu irmão. Jesus faz essa medida. Jesus nos pede que, corriqueiramente, arranquemos de nós essas iniciativas de julgamento. E é muito provável que quando refletimos a respeito dessas iniciativas, a gente comece a ver que as traves nos nossos olhos, a gente começa a perceber que a nossa má condução da postura moral, ela não pode, eu não posso julgar e colocar o dedo em riste para o meu irmão como se ele fosse alguém escandaloso, quando muitas vezes, de maneira oculta, eu mesmo sou escandaloso. E a gente tem que se questionar. Como é que a minha vida está perante aos posturamentos, né? Não só os posturamentos sociais, mas como é que está a minha condução? Será que a minha boa condução cristã me faz ser alguém que não comete escândalos? Nós temos que fazer essa reflexão. Mas eu quero aqui, pessoal, acho que o tempo já deu, acho que 30 minutos, não tem aqui o horário, para a gente, são 20 horas e 33 minutos. Eu vou agora ver quem conseguiu responder o meu questionamento e vou interagir um pouco com os amigos aqui, tá bom? O Felipe Fernandes falou, a gente critica o próximo, mas ninguém quer estar no lugar do outro. Realmente. Por que é que eu não me critico? Né? Porque é muito fácil colocar o dedo na ferida do outro, quando o meu corpo está todo cheio de chagas morais. Porque muitas vezes nós nos colocamos como se fôssemos superiores, como se estivéssemos acima do bem e do mal. É muito fácil colocar, como eu disse, o dedo em riste, apontar as falhas das pessoas. Agora, é difícil você viajar para dentro, se observar profundamente e perceber que você deve ainda reformar conceitos morais em você, fortalecer algumas perspectivas morais. Porque a partir desse instante, quando eu me olho, me observo, eu não julgo mais ninguém. Eu aceito as pessoas. Jesus, já no final, perto da crucifixão dele, ele já não queria que os apóstolos perdoassem mais. Porque o perdão é um sentimento basilar. Jesus já queria que os apóstolos tivessem compaixão. Porque a compaixão simplesmente é o ato de compreender o outro. É o ato de entender as pessoas dentro das suas iniciativas. Porque eu não posso julgar ninguém, porque eu nunca vivi a vida de ninguém. Eu vivo a minha vida. Eu não posso estar julgando ninguém, porque eu não sei quais os caminhos que ele andou, quais os sofrimentos que ele teve, qual foi a educação. Então, é muito errado eu estar julgando as pessoas. Eu simplesmente tenho que tentar compreender a vida.
não só a minha, mas principalmente a vida do meu semelhante. Porque quando eu julgo, eu entro em conflito com a minha vida e a vida do outro. É muito ruim isso. Criar aí perspectivas, sabe? Às vezes a gente cria na nossa cabeça que o outro não serve para conviver conosco, que o outro sempre erra. E aí eu sempre no outro e nada em mim. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Aí o Ara Sena, só nos incomoda o outro o que existe ou falta em nós mesmos. É o que falta em nós mesmos. Muitas vezes, o Yara, o que muitas vezes nos falta e que a gente vê cheio no outro, nós nos indignamos. Nós nos indignamos. Agora também, quando nós percebemos uma falha no outro, é porque nós temos muito em nós. Quando a gente vê o cisquinho no olho do outro, é porque o nosso olho está cheio de trave. Está cheio de trave. Então são duas questões. Quando eu me incomodo com a vida do outro, quando o outro tem sucesso e eu não tenho, é porque eu começo a nutrir em mim uma iniciativa invejosa. Agora, quando eu me incomodo com o que o outro fala, com o que o outro faz, colocando sempre ele como se estivesse errado, é porque eu estou cheio desses questionamentos em mim que não faço, eu estou cheio dessas iniquidades em mim que eu não coloco à tona e não exploro e só percebo do outro. É muito interessante isso, né? A gente olhar para o outro, mas não olhar para a gente. Olhar defeitos do outro, mas não olhar defeitos em nós. Vamos lá. Todos nós temos um telhado de vidro, a Maria Clara falou. Telhado de vidro. Temos. Temos porque não somos perfeitos ainda, Maria Clara. Nós estamos ainda no estágio evolutivo da existência. Então nós nos equivocamos, nós perdemos o controle emocional, nós, através das nossas palavras, através dos nossos julgamentos, nós nos escandalizamos todo instante, né? Com tudo aquilo que percebemos, que não avaliamos da maneira correta. Então nós temos sim um telhado de vidro. Né? Se fôssemos espíritos elevados, não estaríamos aqui nessa orbe. Esse planeta é o segundo planeta, é o segundo nível de evolução que nós estamos aqui, porque estamos por mérito, muitas vezes, e demérito. Mérito de termos saído de um primitivismo das relações e demérito de ainda termos que ainda galgar muita coisa aqui, sempre estamos voltando no processo reencarnatório, caminhamos muito lento nessa busca ao plano de regeneração. Mas nós sim temos um telhado de vidro, porque não somos perfeitos ainda. Eliane, autoconhecimento já é o começo. Esse autoconhecimento, Eliane, nós temos o Espiritismo como uma ferramenta maravilhosa. Né? O Espiritismo ele é uma grande ferramenta para o nosso autoconhecimento. Ah, Fabiano, só existe o Espiritismo? Não. Existem algumas religiões, algumas outras doutrinas, mas eu, por ser espírita, foi aquela que eu escolhi para começar a me questionar, a começar a não me escandalizar com o outro, a começar a criticar menos as pessoas, a julgar menos, porque eu ainda julgo, porque eu ainda me escandalizo, mas estou reduzindo, porque essa ferramenta que se chama Espiritismo, ela nos dá a condição para a gente fazer um melhoramento em nós. Esse melhoramento na moral, nós, através das reflexões do Livro dos Espíritos, de todo o conhecimento que Kardec nos revelou, nós podemos sim fazer essa viagem interna, reformando e arrancando. Não é arrancando o olho nem perna não, é arrancando um mau costume, é arrancando aquela mania de falar do outro, criticar as pessoas, de julgar. A gente vai minorando isso em nós, até um ponto que a gente vai esquecer de estar criticando e vai começar a compreender os nossos semelhantes, os nossos irmãos. A Anne Jaqueline, estamos em doloroso conflito diário
com as nossas emoções, de como nós expressamos, etc. Em conflitos passionais, eu não sei, não dá para eu ver o restante. Nós estamos, sim. Esse momento da clausura, infelizmente para uns está sendo um terror, mas felizmente para outros está sendo uma grande descoberta. Primeiro, uma descoberta de si, uma descoberta daquilo que mais importa para nós, aquilo que nos resta, aquilo que nos serve para sermos felizes, os nossos familiares, a nossa saúde, enfim. Nós devemos fazer agora os melhores questionamentos. Estamos em conflito, porque nunca passamos por isso. Mas é importante que nesse conflito a gente possa aprender, que o conflito seja um grande professor. E nesse ensinamento a gente não se escandalizar com tudo. Nem tudo que a gente vê na televisão a gente deve se escandalizar, a gente deve compreender. A Jéssica Bruna, temos que ter cuidado com o que achamos ser autoconhecimento, com autossabotagem, sempre justificando os nossos erros. Perfeito, Jéssica, perfeito. Essa autossabotagem é muito fácil, né? Diz, eu vou ali, eu vou pecar, vou dar uma pecadinha ali, eu vou cometer uma ilicitude, porque Jesus me perdoa, porque Jesus me compreende. Jesus nos perdoa, nos compreende, como Deus também. Mas nós iremos nos perdoar por isso? Iremos compreender essas falhas propositais? Porque a nossa consciência é que nos vai martigar a vida. A vida na existência plural, na erraticidade. E quando retornarmos também. Nós, através do remorso, que gera arrependimento, nós pedimos as nossas provas. Então eu não posso, de maneira consciente, cometer a ilicitude, porque Deus vai me perdoar. De jeito nenhum. Nós devemos ter a consciência de fazer o bem pelo bem e pelo prazer que o bem nos traz. Jaqueline, não podemos evitar o escândalo, mas podemos controlar as nossas reações perante ele. Sim, o outro a gente não pode mudar. A gente pode ser um estímulo, né? A gente pode ser ponte para o outro fazer as reflexões, mas a mudança é ele que faz. Agora, nós podemos reagir diferente a respeito até do escândalo que o outro possa achar que eu esteja fazendo. Eu não posso aqui controlar a vida do outro e apontar, né, direcionar a sua vida. Eu posso, através de um diálogo, através da construção de vários consensos, ser ponte para a reflexão dele. Mas eu não posso alterar a sua vida. Agora, a minha vida, sim, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço dela, eu sim posso alterar. Eu posso corrigir a maneira de olhar para o outro. Eu posso entender muito mais o outro, buscando em mim aquela compreensão. O outro eu não posso modificá-lo. E eu não posso alterar a sua maneira de viver. Eu posso tentar ajudar. Agora, eu posso modificar a minha condição. Eu posso ser feliz com isso, ou posso ser eternamente infeliz. Bem sofrer ou mal sofrer. Vamos lá. Boa tarde, Ricardo Menescal. Seria interessante que todos nós fizéssemos uma leitura preliminar do assunto a ser abordado nas lives sobre o estudo. Com certeza. É importante a gente fazer a reflexão, né? O Evangelho não é só agora, não. O Evangelho, a gente dá uma olhadinha, faz a reflexão. Mas, meu querido, é bom muitas vezes a gente estar respondendo outros questionamentos, porque o Espiritismo ele é assim muito plural, né? Nós começamos com o Evangelho, com uma reflexão, mas outras aparecem e a gente também não vai se furtar em responder, né? O Aloysio Souza, nós podemos reencarnar várias vezes no mesmo planeta? Sim, só que existe um porém. Esses espíritos que estão desencarnando agora, muitos deles não reencarnarão nessa orbe. Irão para planos mais embrutecidos. Eu, como você, como qualquer um de nós, podemos não reencarnar. Por isso que nós temos
essa oportunidade que nós temos agora no corpo físico, nós devemos reconduzir a nossa caminhada. Porque o plano, ele vai se regenerar. Agora, é como aquele menino, aquela criança, aquele adolescente que fez a prova, não estudou para ela e não passou. Ele vai ter que repetir o ano. Ele vai ter que repetir o ano. O planeta vai evoluir. E nessa evolução, nesse acompanhar da evolução, se eu tiver mérito para isso, eu acompanharei a evolução do planeta. Agora, se não, eu terei que me readequar em outro plano, um pouco mais bruto, para ser exemplo nesse plano. Mas podemos, é fácil afirmar atitudes positivas diante do escândalo, teoricamente. Quero vê-los na prática disto. Realmente, Aloysio, isso aí vai de um questionamento muito interno seu, certo? Nós temos que nos policiar. A gente tem que evitar de ser maledicente. A gente tem que se escandalizar menos com o outro, porque quando eu me escandalizo menos com o outro, eu compreendo, né? Mas na prática não é muito bem assim, não. Quando a gente perde a paciência, quando a gente perde o equilíbrio emocional, o primeiro dedo é o apontador para o outro, acusando o outro. Se escandalizando com a atitude que o outro faz. A gente não para refletir. A gente tem que respirar. Pelo menos eu faço assim. Eu respiro, paro, e antes de falar alguma coisa, eu vejo se aquilo que eu vou dizer vai me servir ou vai servir para o outro. Fabiano, tu é sempre assim? Não. Mas eu estou melhorando. Eu estou me reformando. Porque se a gente não fizer isso como um trabalho diário, como um exercício, e nós somos aquilo que praticamos, se eu não praticar essas reflexões, se eu não praticar o bem, eu não serei uma pessoa de bem. Agora, se eu começar a exercer isso praticando, de maneira lenta, paulatina, mas se eu praticar, já eu vou estar tão habilidoso na arte de compreender as pessoas e não julgar e de não escandalizar com elas, que a minha vida vai ficar uma vida muito mais leve, muito mais sutil. Ok? A Aline diz, é mais fácil apontar um argueiro no olho do irmão do que olhar. Eu falei aqui, é muito fácil cutucar, né? Dizer que o outro está errado, falar que ele só fala bobagem, que ele só pensa em besteira, que ele, enfim, a gente começa a soltar impropérios a respeito da condição, da potência do nosso irmão, dizer que ele é incapacitado, enfim. A gente, para agredir, muita gente aqui é boa, né? Mas para reconhecer a qualidade no outro é difícil. É difícil porque às vezes o nosso orgulho não nos deixa reconhecer. A gente infelizmente não está habituado a ver os pontos positivos das pessoas. Nós estamos muito habituados em ver sempre o seu lado negativo. A gente tem que mudar a maneira de ver, a maneira de analisar, né? Faltam uns 10 minutinhos ainda. A Rosa Pereira dos Santos, como me comportar diante de pessoas que têm o prazer de ficar sempre te alfinetando? É difícil, viu? É difícil, Rosa. É difícil. Tem algumas técnicas aí, sabe? Tem a água da paz, né? Essa água da paz, quando eu quiser falar algo de raivoso com uma pessoa, eu boto água na boca, espero aí, e muitas vezes aquele ímpeto vai passando e eu acabo bebendo essa água e não falando nada. A gente tem que dar uma paradinha, sabe? Eu faço uma coisa comigo, quando eu vejo uma atitude que eu vou fazer assim, errada, uma iniciativa muito emocional minha, eu paro e digo assim, para mim mesmo, o que Jesus faria numa hora dessa? Será que Jesus ofenderia como tu quer ofender? Isso eu me questionando. Então você tem que se questionar, você tem que começar a se autossugestionar. Porque se você não se sugestionar, começar a corrigir essas suas tendências agressivas, ou não é nem agressiva, é de estar revidando sempre as alfinetadas do outro, o outro vai vir com um alfinete maior, sabe? Daqui a pouco ele chega com espada para te cortar. Então, não replica, sabe? Se afasta um pouco dessa convivência se está te fazendo tão mal.
Ah, não dá para me afastar, Fabiano, é um amigo do trabalho, uma pessoa, é um familiar. Então começa a pensar em coisas diferentes, faz uma prece para ele. Já já ele vai mudar. Por que ele vai mudar? Porque essas alfinetadas, ele está querendo que você entre no jogo dele. Mas a partir do momento que você não entra no jogo dele, ele vai deixar de te alfinetar. Pelo menos é isso que eu acho. Aloysio Cordeiro, é um ser humano imperfeito, portanto, vai realizar aquilo que é mais fácil, apontar os defeitos. Com certeza, Aloysio. Essas nossas imperfeições advêm da ignorância que nós temos a respeito de nós mesmos. Não nos olhamos como irmãos, como semelhantes, como companheiros de uma caminhada, de um único caminho. Quando nós não nos vemos assim, a tendência é o quê? A gente querer sobrepor o outro através das nossas ideias, a gente quer neutralizar o outro, a gente quer diminuir as pessoas, porque nós somos egóicos muitas vezes, nós somos muito orgulhosos, não queremos dar o braço a torcer. Essa fala dar o braço a torcer até eu nem gosto de usar, mas usei. Mas infelizmente nós somos assim. Nós não olhamos o outro como irmãos. A partir do momento que deixarmos de ser ignorantes a respeito da existência do outro, quando nós não ignorarmos mais o sofrimento do outro, nós vamos começar a sermos mais felizes e darmos os braços e compreender as nossas questões e não nos escandalizaremos mais. Como nós podemos, devemos hoje nos portar diante do comunismo e do capitalismo? São perspectivas, né? Tem muita gente que defende bandeira. Ah, eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou centro, eu sou alto. A gente tem que defender simplesmente uma postura correta. Qual é a postura correta? Não é uma postura de esquerda, de direita, não é de partido A, partido B. A gente tem que defender essa cultura da paz, do respeito, da concórdia. Isso nos vai fortalecer uma integridade cristã. Jesus não veio pregar uma religião nova. Ele, inclusive, não veio desqualificar a lei dos profetas, nem veio dizer que profeta A, profeta B está errado, está equivocado. Pelo contrário, ele veio exercer com muita maestria, a maestria do amor, aquilo que dignificou a sua existência. Ele veio nos colocar, refletir a respeito do outro, porque não tem nada a ver comigo. É tudo a ver com o outro. Ah, se o fulano é de esquerda, de direita, de centro, enfim. Eu não tenho que olhá-lo assim, eu não tenho que rotulá-lo assim, eu tenho que ver que ele é meu irmão e que precisa de mim, precisa da minha compreensão, do meu respeito. Porque se nós não fizermos isso, que mérito teremos aqui? Estar num corpo físico, pertencendo a uma orbe, com os familiares que escolhemos, com todas as provas, nós vamos estar falhando, perdendo a oportunidade de existir aqui nesse mundo, nesse planeta, nesses instantes. Peraí. Vamos ver aqui o tempo, faltam 7 minutinhos. O João Neto, acredito que até a prática do bem, ela acontece por meio de exercício diário. E para isso que estamos aqui. Esse exatamente, João Neto. Eu falei inicialmente que se nós praticarmos o bem, nós vamos ser tão hábeis em fazer o bem que vai ficar uma coisa natural. Eu não vou assim estar me esforçando em ser uma pessoa honesta, porque honestidade já é um princípio, deve ser um princípio comum. Mas se eu não sou tão honesto, que eu me esforço em ser honesto. Ah, Fabiano, eu vou começar a não julgar, vou começar a não ser maledicente. Treine, meu companheiro. Treine. Porque assim que você começar a dar o primeiro passo, o segundo é mais fácil, o terceiro, o quarto, daqui a pouco você está correndo. Daqui a pouco você está tão hábil naquilo que você está treinando, que você nem vai mais pensar, eu estou fazendo um ato bom, não, isso vai ser espontâneo. Por isso que nós somos aquilo que nós exercemos com frequência. Se eu penso coisas boas a respeito do outro, eu vou ser uma pessoa que vou ter iniciativas felizes a respeito do outro. Porque eu falei aqui e vou repetir, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com o outro.
Nós não devemos nos colocar um patamar de importância, porque não somos melhores do que ninguém. Nós devemos exercer simplesmente essa iniciativa de amar, porque Jesus pediu que nos amássemos. Amar o teu irmão como a ti mesmo. O Espiritismo, através da psicografia de Kardec, do Espírito da Verdade, em 1860, ele pede que a gente ame e que a gente se instrua, sair da ignorância. Não só nos instruir, mas instruir o outro. Ensinar as pessoas a serem felizes, amplificando as suas percepções. Não olhando exclusivamente para o seu próprio umbigo, olhando para aquele que sofre. E através desse olhar complacente, piedoso, eu poder amá-lo como Jesus pediu que assim a gente pudesse fazer. Respondendo ao João, caridoso conosco também. Adriane Ribeiro, caridoso conosco. Enfim, Fátima Matos, defender a cultura da paz deve ser o nosso foco. Gratidão. Cultura da paz, amiga. Sabe, em todas as nossas iniciativas, as iniciativas familiares, as iniciativas sociais, em todas as nossas relações nós devemos ser pessoas pacíficas, porque Jesus disse, esse mundo é para os pacíficos reinarão, porque eles são construtores de consensos, eles edificam essa coluna de sustentação de todo o universo, que é a paz, que é oriunda do amor. Porque eu não acredito que uma pessoa que não tem amor esteja em paz. Eu não acredito. Se você exerce a paz é porque seu coração está cheio de amor. E esse amor deve ser exercido, praticado, sabe? Para a gente ficar bom nessa condição de amar. Josivaldo Alves. Peraí, deixa eu ver aqui outras. O nosso tempinho, 3 minutos. Pessoal, já está chegando aí o final do nosso Evangelho. Eu quero mais uma vez agradecer. É tão bom a gente poder aqui construir esses consensos com vocês, dialogar, falar sobre boas iniciativas. E esse Evangelho foi muito interessante. A gente não tem que se escandalizar com nada. A gente tem que compreender o outro. E a gente tem que arrancar, não é braço, não é olho. A gente tem que cortar as nossas iniciativas que não são boas, para que a gente possa fortalecer esse senso comum, sabe? Esse senso comum cristão, que é amar um ao outro, como Jesus nos pediu. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.